Olá, já está no ar o programa Poesia Sem Fronteiras, edição de maio, a arrancar aqui nos estúdios da Sintonia, uma edição muito especial. Estamos a celebrar 2 anos de Poesia Sem Fronteiras. Connosco em estúdio temos a nossa comissária residente, Isabel Leite. A Maria Mar não pode estar connosco, mas está sempre connosco no fundo. Isabel, bem-vinda. 2 anos de programa. Já vamos falar sobre isso. Diz só um olá para já. Olá. Ok, muito bem. Para podermos apresentar os nossos convidados, porque temos casa absolutamente cheia aqui nos estúdios da Sintonia, e vou passar a apresentar a Carolina Moreira. Carolina, bem-vinda. Obrigada. Muito bem. Também connosco a Leonor Leite. Leonor. Olá, boa tarde. Boa tarde. O professor José Pinho, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. E por último, mas não menos importante, João Aragonês. João, bem-vindo também. Olá, obrigado. Estão bem dispostos todos? Sempre. Prontos para discutirmos aqui um bocadinho de poesia, literatura, gostos e outras coisas? Claro. Muito bem, mas antes disso temos que falar sobre 2 anos de Poesia Sem Fronteiras. Isabel, esta aventura começou há 2 anos atrás, também desafiada por ti, não é? Balanço destes 2 anos de programa. Sim, olha, foi uma aprendizagem, foram momentos de convívio, de conhecer gente diferente, nova, menos nova, e esta juventude maravilhosa que vem hoje aqui rechear este espaço, mesmo para nos felicitar de que vale a pena termos programas assim. Poesia Sem Fronteiras, com juventude e com um professor, é o melhor que há. Sim. Não é, Filipa? Para ti, que importância é que tem tido este programa nestes últimos 2 anos? Já tivemos aqui muitos e muitos convidados. A Carolina já cá esteve connosco no ano passado, penso eu. A Maria Mar começou connosco, o primeiro programa foi com ela, entretanto tornou-se comissária residente. Fui logo buscar a Maria Mar, porque ela é uma referência aqui em Santa Maria da Feira. Sim. No movimento poético que ela dinamiza. Vocês sabem onde é? No Museu Vivo da Fogaça, porque foi a nossa rainha. Sim, medieval, também, na viagem medieval. E porque é uma atriz completa. Sim. Está agora quase a apresentar na sexta-feira um espetáculo em Ovar, na Contacto, em homenagem a um grande poeta e ator, Manuel Ramos Costa. É isso, Costa, e ela faz aqui falta, porque ela declama poesia, vocês já ouviram? Sim. Ela declama com arte, mesmo como uma atriz. Com emoção. Com emoção, as palavras têm um peso, e nós vamos aqui fazer de conta que somos atores e atrizes, mas o importante é estarmos aqui a dizer poesia e a sentir poesia e a falar da poesia. Sim, a dizer apenas que este espetáculo que vai subir a cena no palco da Contacto chama-se Estou-me nas Tintas e tem textos inéditos do Manuel Ramos Costa, que tanto contribuiu para a cultura do concelho e da região e até do país. Podemos dizer assim. Muita sorte à Maria Mar, de certeza que vai correr bem também este espetáculo. Era um dos temas para abordarmos aqui, mas a Maria Mar não pode estar connosco, portanto fizemos já este preâmbulo para falarmos sobre isto. Eu não sei, eu acho que vou começar pelo professor, até porque é ele o responsável, o culpado, podemos dizer assim, de termos esta juventude aqui nos estúdios. José Pinho, bem-vindo aqui aos estúdios da Sintonia. Antes de irmos para a parte da poesia, como é que reuniu estes jovens e os cativou para a poesia? Foi fácil? Foi só estender o convite e eles disseram sim? Muito fácil, mas também podemos inverter a situação, não é? Como é que eles, sempre que eu lhes lançam web, estão sempre disponíveis, não é? E eles ofereceram-se imediatamente quando eu disse quem é que está disposto a tê-los. E aqui estão. E assim é mais fácil também ser professor, não é? Quando temos também esta disponibilidade por parte dos alunos. Já agora, ligação à poesia. Ouvi dizer que escreve também. Às vezes. Às vezes mas escrevo. Não divulgas, não gostas de divulgar, pois não? Pronto. Por timidez? Por falta de confiança naquilo que escreves? Não propriamente. Não sei, são coisas um bocado minhas, não é? Sim. É uma poesia muito pessoal, não é? Não, às vezes sim, outras vezes nem tanto. Às vezes depende dos contextos, depende das noites. Mas vou reformular então a questão e perguntar do que é que lhe diz a si a poesia. Diz muito. A poesia sempre fez parte da minha vida, não é? Há coisas que eu faço que são um bocado de poesia, não é? Eu costumo brincar com os meus alunos e quando me apresentei eu disse, eu sou assim um bocado estranho, um bocado maluco. Eu sou o professor que vai aos cogumelos, que abraça árvores, que anda sempre de máquina fotográfica, que se esquece de comer, que faz coisas raras e, portanto, vocês vão ter que me aturar. É professor de História, não é? Exato. Como é que descobriu essa vocação? Sempre fez parte de mim desde a adolescência, foi uma coisa que cresceu comigo. A parte da fotografia, eu tive laboratório muitos anos, depois fiz um curso profissional de fotografia
a parte da música também fazia um bocado parte do meu grupo de amigos mais ligados, a poesia fazia parte da minha sensibilidade, da minha parte mais emotiva e também um bocado da minha forma mais reservada. Ok, muito bem. Vamos abrir os restantes microfones. Se calhar passo já para o João, que está aqui mesmo ao meu lado direito. João, ligação à poesia, diz-me, qual é a tua ligação? Nunca tive um contacto muito íntimo e profundo com a poesia, mas sempre esteve muito presente no ambiente familiar. Se calhar um contacto até precoce, sempre almoços, jantares de família, a minha mãe e as amigas sempre em tertúlias declamavam, davam a conhecer literatura nova, poemas novos, textos diferentes, e sempre foi uma coisa muito cultivada, sobretudo no seio familiar. Em alguns períodos da minha vida, se calhar procurei e pesquisei um pouquinho mais poemas e poesia, sobretudo em momentos que sentia que precisava da poesia, mesmo não sendo um especialista nem um conhecedor. Lembro-me, por acaso isto é uma memória que tenho muito presente, em pequenino, lembro-me de escrever alguns poemas, até quase sem sentidos, sem esquema rimático. E lembro-me uma vez que me ofereceram os meus pequenos poemas impressos e tenho guardado até hoje no quarto. Depois, como eu crescer, se calhar deixei um bocadinho a poesia mais de lado, mas continua a ser algo que me encanta, e esta ligação ao seio familiar torna a poesia algo, se calhar, um bocadinho mais acolhedor. E de conforto. Sim. Disseste uma coisa interessante, que foi quando eu precisei de recorrer à poesia, a poesia salva também? Ou pode resgatar-nos às vezes em momentos mais difíceis? A poesia ajuda. A poesia dá um alento e um consolo, e rever-nos nas palavras de outros é uma coisa muito boa. Sim. E vamos ter a oportunidade também de partilhar aqui alguns poemas. Temos ótimas escolhas, apenas digo isto aos nossos ouvintes. Daqui a pouco já vamos para a nossa ronda poética. A Isabel está maravilhada, naturalmente. Vamos passar a palavra à Carolina, que já cá esteve connosco. Carolina, vamos recapitular, não é? Já tinhas falado sobre isto, mas a questão é sempre a mesma, não é? Sim. Fala-nos um bocadinho sobre esta tua ligação à poesia. A poesia também está na tua arte e na tua música, não é? Sim, certamente. E eu acho que no meu percurso a poesia sempre esteve presente dessa forma. Veio muito atrelada ao que a música representa para mim. Eu lembro-me de, frequentemente em viagens de carro, sobretudo as mais longas, de ir a prestar muita atenção às letras das músicas que passavam na rádio e de reparar na forma como rimavam, na profundidade do que estava a ser cantado, e pouco a pouco isso foi uma coisa que eu fui trazendo também para mim, e à medida em que fui conseguindo, em que fui evoluindo na parte musical e fui aprendendo a tocar o meu instrumento, que é a guitarra, e comecei a juntar palavras e elas começaram a fazer sentido, tornou-se uma coisa muito mais íntima e que certamente faz parte de quem sou. Sim, e costumas ler? Sim, não tanto poesia neste momento, mas sim. Mas gostas de ler também. Sim. Existe muito aquela ideia que a poesia é aborrecida, ou que pode ser difícil de traduzir. Eu acho também, às vezes depende dos poetas que se pegam em primeira mão, e depois isto acaba por criar aqui um bocadinho este estigma. Sentes que existe este estigma em relação à poesia? Existe, mas acho que também depende muito do momento. Eu acho que às vezes interpretar poesia depende do nosso momento de vida. Sim. E do nosso estado de maturidade. Às vezes não há uma maturidade ou um entendimento, ou não tivemos experiências suficientes que nos permitam recolher a informação e identificarmos-nos com o que está ali a ser exprimido. Sim, é como aos livros, no fundo, às vezes pegamos num e não nos faz sentido, e passado algum tempo lemos aquilo de rajada, não é? Em relação à tua música, como é que estás atualmente? Já agora fala-nos um bocadinho sobre isso. Então, neste momento estou no processo de começar a gravação de outro tema.
mas no ano passado, em novembro, lancei um segundo tema. Tu tinhas o Casaca, não era? Tinha. Muito bem. E lancei em novembro do ano passado o Chico Esperto, que está em todas as plataformas, basta procurar Carolina Moreira, Chico Esperto, e de certeza que aparecerá. Spotify, YouTube, Sim. redes sociais também, Carolina Moreira. Como é que tem sido o feedback a esse tema? Bom. É uma música diferente, não é no mesmo registro da outra, mas foi muito bem recebida também. Sim, ok, boa. E agora estás a preparar já um novo tema? Sim. E podemos saber mais ou ainda está no segredo dos deuses? Não sei se posso. Ok, muito bem. Então, ficamos para já por aqui, mas já vamos falar mais um bocadinho com a Carolina. Eu quero também abrir o microfone à Leonor. Leonor, por último, mas não menos importante, não é? Leonor, esta ligação à poesia, à leitura, como é que surge? Ou existe essa ligação? É sim, existe, porém agora não tenho tido muito tempo de ler, principalmente nesta época de exames, que estão cada vez a chegar-se à hora. Porém, quando era pequenina, lembro perfeitamente de ouvir, também como a minha colega disse, músicas e de refletir um pouco sobre elas. E tudo nasce a partir daí, não é? Nunca escrevi, acho que nunca pensei também de redigir alguma coisa desse género, porém penso como hobby, como um passatempo também, escrever, compor músicas. Mas sobre a poesia em específico, adoro poesia, quer dizer, não tenho muitos livros acerca da poesia, desse tipo de livro, porém interesso-me por alguns poetas, como Fernando Pessoa, Luís Vaz de Camões, e acho que dessa maneira poderei dizer que tem uma grande influência na nossa literatura portuguesa, e é isso que eu tenho a dizer. Acho que é muito importante reforçar esse ponto. É interessante que estes dois poetas, que são dois dos grandes vultos da literatura portuguesa e da poesia portuguesa, e podemos dizer que, apesar de serem de épocas distintas da nossa, a poesia deles mantém-se absolutamente atual. E isto é uma coisa maravilhosa. Não sei se concordas com isso. Às vezes certeza estás a ler Luís Vaz de Camões, não é? De um outro século, de um outro tempo, e pensas, esta mensagem hoje ainda faz sentido aqui em Portugal. A dificuldade ao início era um bocado grande em interpretar os poemas. Sim, alguns são mais complexos. É um bocado complicado. Porém, com a escola nós vamos dando temáticas essenciais que precisamos de aplicá-las em testes, e ao estudar torna-se um pouco mais fácil de compreender, obviamente. E acho que é o básico dos básicos. Sim, e a relação com a leitura em geral, não apenas com a poesia? Gostas de ter livros na mesa de cabeceira? Eu gosto de ler, porém sou muito esquisita com o tipo de livro. Então, tens assim algum estilo que prefiras? Romance. Ok. Romance. Uma opinião muito própria. Eu não gosto de Nicholas Sparks. Muito bem, compreendo. Consigo compreender essa tua, esses anticorpos. Parece que está sempre ali à volta. Torna-se um pouco assim complicado. Mas de resto, acho que não. Existem bons romancistas, também portugueses, existem muito bons também. Isabel, o que é que queres dizer após esta primeira ronda? Estás deliciada? Estou deliciada quando ouço jovens alunos. Isabel, vou-te só pedir para subires um bocadinho o teu microfone, exatamente. Assim. Parece-me que está melhor. Eu gosto de vos ouvir falar, fico feliz, acredito na juventude, apesar de dizerem que é uma juventude irresponsável e desinteressada, é isto que me dá alento. Eu fico feliz de vos ter aqui, muito feliz. É bom sinal, é sinal que temos bons professores e que temos jovens maravilhosos, é isso que é bom. Muito bem. Saber. Que dizem de passarmos para a primeira ronda de poemas? Parece-vos bem? Eu não sei se há algo... Eu só queria acrescentar em relação à Leonor que ela tem um grande jeito para o teatro, ela não falou. Vamos falar sobre isso então antes de avançarmos para a primeira ronda de poemas. Então vais ter com a Maria Marques. Leonor, tens que nos falar mais sobre isso. Já vou falar. Como é que surge do grupo teatro. essa ligação à arte de representar? Surge desde muito cedo. É incrível. Eu nunca andei em nenhuma escola de teatro, mas também penso em andar. Temos aqui na feira. Exatamente.
Sobre a Maria Mar é grande. Exatamente, sobre a Maria Mar. Sim. Foi dançarina num espetáculos de viagem medieval. Sim. Em que ela também me proporcionou essa experiência incrível, e eu também queria agradecer por isso. Maria Mar, muito obrigada. Ela vai saber. Este ano vou participar outra vez. Boa. Em agosto vou participar outra vez. E visitem a Viagem Medieval de Santa Maria da Feira. É incrível, vou estar lá. És bailarina. Quanto mais não seja para verem a Leonor a bailar. És bailarina. Exatamente. Leonor. Conheces o Pedro? Pedro quê? O Pedro Ivo. São muitos. Tem lá tanta São gente. muitos, São são muitos. Mas Leonor, ainda te queria perguntar uma coisa: como é que descobriste este gosto pelo teatro? É assim uma coisa inata? Sempre tiveste esta vontade de vestir a pele de outras pessoas? Exatamente, eu adoro. Eu quero representar imensamente daqui para a frente. Ok, boa. Mas já entraste em peças de teatro então? Poucas, muito poucas, porque nunca também me passou pela cabeça que fosse capaz de fazer tanto. Consegui descobrir ainda mais esse talento quando trabalhei num projeto interdisciplinar em que englobava algumas disciplinas. Sim. Já agora ando na Escola Secundária de Santa Maria da Feira, no 12º ano, e tive um projeto interdisciplinar, e em grupo decidimos fazer um teatro sobre o reinado de Dom Pedro. E foi incrível. Em grupo conseguimos trabalhar imensamente e mostrar e transparecer esse sentimento também. Apresentámos para um público, digamos que menor, a nossa turma, mas para nós já valeu muito. Conseguimos, e os professores, alguns. Exatamente, alguns, e quiçá novas ideias por aí, não sei. Estão para surgir, não é? Não sei. Vamos deixar aqui no ar. Vamos então deixar aqui um suspensezinho. Boa, fica aqui este suspense. Agora sim, podemos avançar para a primeira ronda de poemas. Quem é que quer começar? Voluntários à força existem? Vai, Moreira. Muito bem. Claro. Eu acho que sim, eu acho acompanho. Que sim. Começa a Carolina? Eu posso seguir. Ok, então vai a Carolina. Carolina, antes de dizeres, diz-nos só qual é o poema que escolheste e o poeta e porquê. É um poema de José Régio que se chama Cântico Negro e que me tocou profundamente, porque fala sobre a liberdade, a importância da liberdade individual e de seguirmos os nossos passos sem irmos pelo que os outros para onde os outros nos guiam ou para onde os outros esperam que caminhemos, e sobre fazer o nosso percurso à nossa maneira, com as nossas capacidades, e ir construindo pouco a pouco o caminho. Sim, uma liberdade sem amarras, não é? Exatamente. Boa. Carolina, quando quiseres. Cântico Negro, de José Régio. Vem por aqui, dizem-me alguns com olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse. Quando me dizem, vem por aqui, eu olho-os com olhos laços. Há nos meus olhos ironias e cansaços. E cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta: criar desumanidade, não acompanhar ninguém. Que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Não vou por aí. Só vou por onde me levam meus próprios passos. Se ao que busco saber nenhum de vós responde, porque me repetis, vem por aqui. Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar aos ventos, como farrapos, arrastar os pés sangrentos, a ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas vossas veias sangue velho dos avós, e vós amais o que é fácil. Eu amo o longe e a miragem. Amo os abismos, as torrentes, os desertos. Ide! Tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátrias, tendes tetos, e tendes regras e tratados e filósofos e sábios. Eu tenho a minha loucura.
Levanto-a como um facho a arder na noite escura, e sinto espuma, e sangue, e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mais ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe. Mas eu, que nunca princípio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, ninguém me peça definições, ninguém me diga vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou, é uma onda que se levantou, é um átimo a mais que se animou. Não sei para onde vou, não sei para onde vou, sei que não vou por aí. Uau, eu tinha saudades desse poema, já não ouvi há algum tempo e é maravilhoso, é assim uma coisa incrível. Obrigada, Carolina, pela partilha, a sério. Estava a precisar também de ouvir esse poema. A poesia salva, eu disse isso há bocadinho, o João também concordou que a poesia ajuda e acho que é o João que segue com uma escolha maravilhosa também. João, qual é a escolha e porquê? Brincávamos a cair nos braços um do outro, de Walter Ugumem. É um pouco, primeira escolha do autor, uma homenagem à minha mãe. Dentro de muitos, é um dos que ela aprecia, que sempre ouvi em casa, que alguns livros lá estão espalhados pelas prateleiras. E este poema, ontem, assim numa busca um bocadinho incessante, por encontrar um poema que eu me conseguisse rever e que naquele momento me despertasse sentimento, esta maravilha de texto surgiu e gostava de compartilhar. Muito bem, João, força, quando quiseres. Brincávamos a cair nos braços um do outro, Walter Ugumem. Brincávamos a cair nos braços um do outro, como faziam as atrizes nos filmes com Marlon Brando, e depois suspirávamos e ríamos sem saber que habituávamos o coração à dor. Queríamos o amor um pelo outro sem hesitações, como se a desgraça nos servisse bem. E, a ver filmes, achávamos que o peito era todo em movimento e não sabíamos que a vida podia parar um dia. Eu ainda te disse que me doíam os braços e que, mesmo sendo rapaz, o cansaço chegava e instalava-se no meu poço de medo. Tu rias e caías uma e outra vez à espera de acreditares apenas no de que fosse mais imediato. Quando os filmes acabavam, quando percebíamos que o mundo era feito de distância e tanto tempo vazio, tu ficavas muito feminina e abandonada e eu sofria mais ainda com isso. Estavas tão diferente de mim como se já tivesses partido e eu fosse apenas um local esquecido sem significado maior no teu caminho. Tu dizias que se morrêssemos juntos entraríamos juntos no paraíso e querias culpar-me por ser triste de outro modo. Um modo mais perene, lento, covarde. Eu amava-te e julgava-te bem que amar era afeiçoar o corpo ao perigo. Caía eu nos teus braços, fazias um bigode no teu rosto como se fosse o Marlon Brando. Eu, que te descobria como se descobrem fantasias no inferno, não queria ser beijado pelo Marlon Brando e entrava numa combustão modesta que às batidas do meu coração iluminava o meu rosto como lâmpada falhando. A minha mãe dizia-me: Walter, tem cuidado, não brinques assim. Vais partir uma perna, vais partir a cabeça, vais partir o coração. E estava certa, foi tudo verdade. Obrigada. É maravilhoso este poema. Apenas dizer que a Manuela Almeida, que é a nossa ouvinte assídua, está a escutar o programa, dá-nos os parabéns por 2 anos já de programa e lembrou também, e é verdade, que eu já tinha lido este poema ela diz já há muito tempo e realmente foi, já deve ter sido logo das primeiras edições. É verdade, é verdade. Mas as partilhas, e muitas vezes temos até poemas repetidos, as pessoas uma pessoa a dizer é diferente de outra pessoa a dizer, traz outra energia. E eu agradeço-te muito esta partilha, João, porque é um dos meus poemas favoritos do Walter. Ótimo. Então aquela parte do vais partir o coração, e tinha razão, ela estava certa, era tudo verdade. Acho que é maravilhoso. Eu gosto de te ouvir. Sim. A forma como tu dizes as palavras, a tua intuação, olha, continua. Obrigado. Continua, porque dispõe bem. Sabes, tens um modo de dizer que eu gosto de ouvir falar. Muito obrigado. Gosto muito. Muito bem, vamos passar à próxima leitura. Leonor, queres ser tu? A nossa atriz? Eu acho que sim. O que é que trazes e porquê? Trouxe Todas as Cartas de Amor São Ridículas. Ai, é maravilhoso.
Pois. Força. Portanto, vou começar a leitura. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor, como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Realço aqui a importância do amor. Hoje em dia, as cartas de amor, não é? São vistas como ridículas. Mudam-se os tempos, não é? Antigamente era tudo... vou-te ver à janela, vou-te ver à janela. As serenatas, não é? As serenatas, exatamente. Os papeizinhos, os bilhetinhos que se deixavam. As cartas de amor. Agora não. Agora nota-se aqui uma forte inovação. É tudo através das tecnologias, Instagram, Facebooks, redes sociais em geral. Nota-se essa inovação. Agora, vou-te ver às 4h30, 4 horas, ali na Rua da Rosa. Encontramos-nos. Antes não. Isso era transmitido através das serenatas, das cartas, das dedicatórias, tudo desse género, em folha de papel, não é? Sim. E não através de um simples telemóvel. E hoje em dia é o que se vê, tudo através das redes sociais. Eu trouxe este tema porque é para alertar que, mesmo que estejamos só digamos que focados nos telemóveis, também é importante haver ali um fora, não é? Um fora desses zingarelhos. Sim. Um fora desses zingarelhos. Então, o meu professor aqui de História, quando nós estamos nas aulas, ele é assim: guardem os zingarelhos. Daí a expressão. É maravilhosa, acho que nunca tinha ouvido isso. Os zingarelhos. Quem é que inventou? As minhas filhas durante uns anos andavam a anotar estas expressões estranhas que ocorrem ao pai de quando em quando. Eu também tenho um bom guião de expressões do futuro. Ok. Boa. Conheceste? O professor tem uma costela de Miyakoto, então inventa palavras, não é? Já percebi que sim. Miyakoto, o homem que escreve como quem pinta. É uma coisa impressionante, é verdade. Eu tenho outro poema para ler, mas até porque Leonor trouxe para cima da mesa Amor, que eu acho que é o tema que atravessa todos os poetas que alguma vez se atreveram a escrever poemas. O amor, acho que é o tema mais utilizado para nos expressarmos. E o José Luís Peixoto tem um livro que se chama Gaveta de Papéis, e na contracapa tem um poema muito curtinho e que eu acho que expressa, e vamos ouvir, e diz assim: A declamar, ouçam só. Gruas no cais descarregam mercadorias e eu amo-te. Homens isolados caminham nas avenidas e eu amo-te. Silêncios elétricos faíscam dentro das máquinas e eu amo-te. Destruição contra o caos e eu amo-te. Reflexos de corpos desfiguram-se nas montras e eu amo-te. Envelhecem anos no esquecimento dos armazéns e eu amo-te. Toda a cidade se destina à noite e eu amo-te. É um poema maravilhoso. Incrível. Apenas por causa da questão do amor. Eu acho que, não é, independentemente de tudo, há sempre amor. E eu acho que esta mensagem tem que passar. Não sei, professor, agora quero desafiá-lo assim. A Isabel vai ficar ou não? Eu vou-te estragar os planos. Ah, é? Então. Porque a seguir esse amor... então a Isabel tem... A seguir esse amor... Há outro amor. Merece que eu traga para aqui a amizade verdadeira. E desta maneira. Era um dia como tantos outros. O sol sorria. As crianças saltitavam, brilhantes e alegres, nas suas tropelias, indiferentes aos chilreios dos pássaros. O mar ondulava e continuava azul. O vento beijava-nos a face e as pessoas cruzavam-se com a vida, esvoaçando, indiferentes
Ao correr do tempo, tudo parecia correr de forma normal. E tu decidiste partir de mansinho, como sempre. Uau, Isabel. Uma homenagem foi escrito pelo Zé Pinho no dia em que morreu um nosso amigo muito importante. E há dias morreu outro amigo muito importante do Zé. Zé, e eu pus-te a chorar, estou quase a chorar, a dizer que a amizade é assim tudo isto. E quando a amizade é assim, eu achei que devia dizer agora, obrigada por estás aqui. Uau. Professor, se calhar vou-lhe dar assim uns minutinhos, quer ou não? Não já quer. Estamos a falar de vida e de morte. Sim. Porque quer se queira, quer não, a vida e a morte intercruzam-se, não é? Eu trouxe um poema de um professor, escritor e poeta da Palestina, que morreu em Gaza. Se eu tiver de morrer, de Rafet Al-Harir, se eu tiver de morrer, tu deves viver para contar a minha história, para vender os meus pertences e comprares um pedaço de pano e alguns cordéis. Façam-no de cor branca e com uma cauda comprida, de modo que uma criança em algum lugar de Gaza, ao olhar o céu à espera do seu pai que morreu em chamas, sem se despedir de ninguém, nem dos seus, nem sequer de si mesmo, veja o papagaio que tu fizestes a voar bem alto. E perdi-me. Sem problema. Sem problema. Temos aqui um pequeno contratempo em relação à leitura do poema. Também podemos retomar desde o início, ok? Se for mais fácil. É voar bem alto e pense, por um momento vai ali um anjo que traz o amor de volta. E se eu tiver de morrer, que tal traga esperança e se transforme numa lenda. Obrigada por essa partilha também. Uma ótima partilha. Eu tinha aqui outro poema, porque este aqui da contracapa, não sei, quando a Leonor estava a ler, disse muito, mas eu trago também aqui um poema, e até porque estamos com extraordinárias leituras e reflexões hoje, eu trago também um nome maior da poesia portuguesa, Jorge de Sena, um poeta fabuloso. Ele tem um poema que eu já o li aqui, e já que estamos numa também de dedicatórias, e porque sabemos que a vida nem sempre é fácil e que há muitos contratempos e muitos obstáculos pelo caminho, este poema é para o meu pai e diz assim: Muito bem. Uma pequenina luz, bruxuleante, não na distância, brilhando no extremo da estrada, aqui, no meio de nós, e a multidão em volta. Une toute petite lumière, just a little light, una piccola. Em todas as línguas do mundo, uma pequena luz bruxuleante, brilhando incerta, mas brilhando, aqui, no meio de nós, entre o bafo quente da multidão, a ventania dos cerros e a brisa dos mares e o sopro azedo dos que não veem, só a adivinham e raivosamente assopram. Uma pequena luz que vacila, exata, que bruxuleia, firme, que não ilumina, apenas brilha. Chamaram-lhe voz e ouviram-na, mas é muda. Muda como a exatidão, como a firmeza, como a justiça. Brilhando, indeflectível, silenciosa, não crepita, não consome, não custa dinheiro, não é ela que custa dinheiro, não aquece também os que de frio se juntam, não ilumina também os rostos que se curvam, apenas brilha, bruxuleia, ondeia, indefectível, próxima, dourada. Tudo é incerto ou falso ou violento. Brilha. Tudo é terror, vaidade, orgulho, teimosia. Brilha. Tudo é pensamento, realidade, sensação, saber. Brilha. Desde sempre
ou desde nunca, para sempre ou não, brilha. Uma pequenina luz, bruxuleante e muda, com uma exatidão, com uma firmeza, com uma justiça, apenas como elas, mas brilha, não na distância, aqui, no meio de nós. Brilha. Jorge de Sena. É um poema maravilhoso também. E estão a brilhar aqui os nossos amigos. É verdade, até porque antes de começarmos este nosso programa, o professor dizia que tem uma turma de estrelas, não é, professor? Sente-se felizardo com a turma que tem? Muito. Assim é bom ser professor. É fácil, é mais fácil ser professor assim. Muito Vocês bem. estão de parabéns com este elogio. É verdade, é verdade. Nós falamos já aqui de várias coisas. João, eu não sei se tens alguma reflexão para fazer do que ouvimos até agora, ou se queres que eu te faça assim algumas perguntas, não sei. Porque às vezes parece que é pouco tempo e de repente já estamos a saltar para a poesia e etc. E temos sempre muita gente aqui em estúdio e torna-se difícil. O João tem sempre coisas a dizer e a refletir, não é? Como é que está a ser esta partilha para ti até ao momento? Muito fascinante ver tantos textos bonitos, reunidos, com mensagens tão próximas e tão íntimas. Sim. Tive aqui uma surpresa em ouvir um texto aqui do setor. Maravilhoso, já agora. Uma veia artística. Acho que já conheci muitas veias do setor. Esta ainda não se tinha revelado. Ai, não. Mas foi um gosto e um prazer. É sempre bom ouvir, é sempre bom conhecer coisas novas. Sim. O poema da contracapa, lindíssimo. Sim. Já o tinha ouvido. Tentei-me lembrar de onde, mas ainda não me surgiu. Ouvir a Moreira é sempre bom. Sim. E o José Régio é maravilhoso também. O que tem a dizer, o que tem a partilhar. Aqui um pequeno à parte, mas o quão bom que é estar perto da poesia da Moreira. Sim. E ter estas partilhas de vez em quando, algumas coisas que às vezes me mostram no quarto, ou, olha este texto novo, tenho de fazer esta parte e agradecer estas partilhas criativas e artísticas. Sim. Que por vezes têm a abertura de me ajudar. Olha que bom, privilégio. Que giro. Não é? É muito bom e é um gosto poder ter ouvido tantos autores, tantos textos e ainda vamos ter tempo, se calhar, não sei, penso que vocês dois só trouxeram um. Nós trouxemos um preparado. Eu tinha assim bocage dentro da pois. manga, Okay. mas assim temáticas complexas. Ok. Muito bem. E este programa ainda está num horário diurno, não é? Portanto, exatamente. Se calhar vamos precaver-nos aqui e também proteger um bocadinho os nossos ouvintes mais novos, que possam estar lá em casa também a escutar-nos. Mas, João, uma pergunta que queria fazer. Falamos muito aqui de ler a poesia, etc., mas dizer poesia em voz alta ou oferecer poesia aos outros, a poesia ganha outra alma. Outra alma, não é? Sim, porque o bom da poesia é isto, é cada um de nós poder dar o contributo para um texto já feito. Sim. E a minha leitura, a leitura de qualquer um de nós, vai sempre ter um sentimento diferente acoplado. E o bom do sentimento e de se declamar é que nos permite sentir outra versão, se calhar, de um poema que nós o sentimos diferente. Uhum. E esta junção é uma das partes bonitas da poesia. Sim, é verdade, é verdade. E já agora, em relação também àquilo que eu falava, já não sei com quem, eu penso que foi com a Leonor, a propósito da poesia poder parecer aborrecida ou difícil. Certo. O que é que tens a dizer sobre isso? Até porque és de uma geração jovem, não é? Certo. E podes dar também aqui o teu input e também do que tu vês à tua volta, de quem conheces. Se calhar entrar no mundo da poesia, não que eu esteja dentro do mundo da poesia de todo, seja uma tarefa que parece difícil e às vezes até pouco cativante. Eu acho que quando conhecemos a poesia, depois torna-se uma coisa que escala, que progride. Ao contrário da opinião que a Leonor transpôs sobre o modelo da poesia da escola, eu por acaso sou um pouco adverso à poesia na escola, pelo menos a maneira
Muito bem. Como é dada. Como é dada. Exato. A imposição. A imposição das interpretações. E não é só isso, de medirmos as métricas e tudo mais, quando a poesia é muito mais do que isso, não é? Estagnam ali, não é? Completamente. Corta todas as asas que o texto nos transmite, que podemos dar ao texto. Verdade. Depois os padrões estão rígidos. Sentimos-nos tão formatados para encaixar numa série de critérios que alguém decidiu impor. Por acaso acho que a maneira como a poesia é dada na escola podia ser um bocadinho revista. Olha, sim. Exatamente, podia ser e devia ser. Devia ser, porque acredito que se nos dessem uma liberdade maior para perceber poesia e não decorar poesia, sim. Havia muitos mais interessados. Então eu convido-vos a ler. Este médico achou que era importante na Faculdade de Medicina dar a disciplina de poesia. E é ele o professor de poesia. Então, leiam este senhor, doutor, e que é professor de poesia para médicos. Okay. Os médicos têm o ser humano nas suas mãos. E como é que este poeta disse: é importante a poesia na formação de um médico? Uau! Não é? Sim. E é um dos grandes nomes da poesia contemporânea atualmente. Ele é do Porto e tem uma poesia absolutamente maravilhosa. Eu acho que vocês vão identificar, podem não gostar de um ou de outro poema, mas vocês vão entender, mas ele tem uma vão coisa passar de um incrível. para outro e para outro. Portanto, juventude, peguem neste livro e saboreiem. Muito porque bem. A poesia, tu vais entendê-la porque este médico realmente mostra que a poesia é descomplicada disso tudo, das métricas, das rimas, das regras. Uau, sim. Carolina, conselho. Reflexões a reter, não sei, já falamos aqui de tanta coisa, o que é que te apraz dizer? Nem sei. Primeiro tenho que agradecer ao João, porque não estava à espera que ele fosse ser fofo a esta hora. Sim. Foi muito querido. Eu estou a ver a Carolina a ser emotiva, pronto, que ela contém-se muito, não é? O João é um verdadeiro amigo, É uma amizade. E temos o privilégio de partilhar muitos momentos culturais. A música liga-nos aqui um pouco. Sim. Olha que bonito, tu tens realmente umas estrelas. Pois eu às vezes até partilho questões musicais com eles. Que giro. Aliás, é verdade, o setor muitas vezes no início das aulas, olha aqui uma musiquinha, não só música, mas como livros, partilha sempre coisas muito interessantes e de concertos. Vários tipos de música também. Já aconteceu várias vezes de eu ficar a saber de concertos que iam acontecer aqui na zona pelo professor. E depois o professor tem uma característica muito interessante e que dá muito gosto, que é: deixa-nos um espacinho para partilhar também, para também dar a conhecer. Sim. Também tem que conhecer, não é, o lado deles. Também expor experiências. É tal coisa, o ensino não funciona só numa direção. Eu pelo menos acredito nisso. Isto é uma relação, não é, com duas partes. Assim também é aprender, não é só estar ali focado num certo ponto, não é? Ir um pouco além disso também é muito essencial. E assim motiva-nos a frequentar as aulas, não é? Claro, também. Já percebi que o professor José é o professor fixe lá da escola, ou pelo menos um dos fixes, não é? Sim, ok, muito fixe. Boa. Carolina, mais alguma coisa a dizer? Nós estamos a ficar um bocadinho, temos 15 minutos até ao fim do programa, ainda temos aqui umas escolhas de poemas para ler também. O que é que fica assim desta conversa que estávamos a ter? Eu estava vidrada nos poemas que estavam a ser lidos. Sobretudo porque alguns deles vinham com uma carga emocional forte. E no fundo é a carga emocional que traz profundidade e que traz sentido aos poemas. E vai até um bocado de encontro ao que estávamos a dizer, de ser preciso experienciar as coisas para depois ir à poesia, irmos identificá-las na poesia. E isso é fascinante, é a palavra certa. Uau, boa. E em relação ao teu futuro e à música? Espero que seja bom. E que vá em frente, não é? Sim, que vá em frente, nunca para trás. Sim.
Mas tens concertos, tens atividades agendadas? Queres falar um bocadinho sobre isso? Espero ter. Estou aqui a ver se consigo pôr cá para fora um portfólio de músicas mais composto, que me permitam começar a fazer então esse agendamento. Esse agendamento. Boa. Muita sorte, Carolina, para esse teu projeto. Leonor, eu sei que quem acaba por falar assim mais no fim, parece que já foi um bocadinho tudo dito, mas impressões também do que falamos até agora. Podes pegar por onde tu quiseres. Se quiseres também te posso fazer perguntas. Podes-me fazer perguntas. Ok, muito bem. Falamos aqui, por exemplo, sobre a questão do ensino de não estar muito adaptado, se calhar, ou melhor, da maneira como ensinam a poesia, de não ser se calhar a melhor maneira. Concordas com isso? Eu não discordo, concordo. A maneira também como os professores fazem parecer menos aquilo, digamos que não muitas das vezes não é estar fora de, digamos que também do contexto, não é? Mas muitas das vezes podiam tornar algo mais cativante. Não é que já não o façam, mas ainda mais. Sim. E sobre a poesia também às vezes, dando-me algum contexto, não é? Por exemplo, há bocadinho eu penso que a Isabel vos cativou para o João Luís Barreto Guimarães, dizendo ele é médico e pegou na poesia e disse: Exatamente. Não, vamos dar aulas de poesia num curso de medicina. Exatamente, é um exemplo excelente. Sim. Eu acho isso, sinceramente. Acho que nessa pergunta não tenho muito que falar, apesar de já ter referido alguns aspectos antes. E em relação à poesia dita em voz alta, não é? Porque uma coisa é quando lemos para nós, assim, numa leitura mais introspectiva, mas quando oferecemos a poesia aos outros, para mim, eu digo isto muitas vezes aqui neste programa, acho maravilhosa a forma como a poesia consegue tocar o outro, ferir às vezes o outro, ferir no bom sentido, não é? De o abanar ali um bocadinho. O que é que tu achas disso também? Ganha um outro poder, não é? Quando colocamos a nossa voz. É outra coisa. É outra força. É outra força, exatamente. Ler em voz alta, acho que soa muito melhor, principalmente se estiver a ler um livro e, neste caso, poesia, e transparecer e dizer em voz alta, e acho que a outra pessoa consegue receber a minha emoção, o tom que eu estou a dizer isso. Acho que é fundamental. Muito bem. Professor, vamos voltar a si, mais um bocadinho, apenas para falarmos sobre... Já percebi que o professor vai muito além da história na sala de aula. Tem que ser esta também a relação entre professor e aluno, ou deveria ser, ou é uma das formas de fazer este caminho? Eu costumo dizer-lhes que não consigo ser professor de outra maneira. Ok. Isso já é uma característica própria do setor. Sim. E falamos já aqui um bocadinho sobre a poesia, já percebi que tem também alguma ligação, e em relação à leitura em geral também, claramente que lê bastante, não é? Depende, tenho fases que leio muito, tenho fases que leio pouco, há fases que vou lendo vários livros ao mesmo tempo, às vezes alguns ficam para trás, depois tenho que voltar. Há fases que estão mais direcionadas noutro sentido, as minhas meditações, o Tai Chi, que o João goza comigo, não é? Tive também um projeto com eles na escola sobre mindfulness. Sim. Houve uma fase em que os primeiros 5 minutos eram dedicados exatamente à meditação. É uma coisa que eu talvez vá retomar com eles antes de ceder os exames, porque já se nota algum stress, alguma ansiedade. Nota isso muito nestas gerações mais novas, muito stress e ansiedade? Eu, a título de exemplo, no outro dia, quando foi o apagão, ficaram completamente histéricos. Pois. Foi uma coisa... Nem falamos disso aqui. Caiu-lhes o mundo, não é? E eu tentava acalmá-los e dizer-lhes que... E como é que... E o que é que vai acontecer e como será... E pronto, eu acho que quando perdem um bocado o terreno que pisam, não é? O que estão mais habituados, sobretudo alguns ficam em pânico. Sim. E eu tenho algum receio, porque eu tenho alguns alunos que são alunos brilhantes e tenho medo que bloqueiem, que tenham esse problema durante a fase de exames. Que não estejam preparados para um imprevisto ou para alguma coisa que a parte emocional, a parte mental os atraiçoou, não é? Sim.
A ver, vamos. Cada vez temos notado graus de ansiedade cada vez maiores. Sim. Acho que isso também é um assunto que toca bastante a esta geração. Mas será a pressão das notas? Eu acho que a escola é o primeiro. Eu acho que é, para mim, pelo menos, as construções sociais que vão sendo impostas, a pressão social que todos nós sentimos para uma certa necessidade de pertença. Pelo menos isto tudo desagua muito na escolha do José Régio, não é? Do tens que ir para ali. A liberdade individual muitas vezes é posta de parte, sentimos esta necessidade de seguir a manada. Sim. E os próprios ambientes, os telemóveis contribuem para a política do consumo rápido. Exatamente. E acho que é a maneira como a sociedade se foi encaminhando e depois estes cenários todos. Nós somos uma geração que passou por cenários muito adversos. Pandemia, conflitos, guerras, cenários geopolíticos muito complicados, e muitas vezes existe uma certa ideia de que os jovens não ligam nada à política ou o que se passa lá fora, mas também são pressões que transpõem para nós. Eu acho que... E depois vem a escola, claro, e a necessidade de ter um futuro. Acho que, para mim, a escola é o primeiro fator, independentemente do que o João disse. Sempre fui uma pessoa assim muito nervosa, e fico muito nervosa caso tenha algum teste, ou por exemplo ir ao quadro, ou algo do género. Eu sempre fui uma pessoa que desde os meus 8 anos de idade eu já tenho essa mentalidade da ansiedade. Mas é porque é o medo de eventualmente poderes falhar. Exatamente. É o medo do erro. Exatamente. Sim. Mas isso aí pode-se combater nas escolas, e aqui os professores têm, e o professor até falava aqui da questão do mindfulness, não é? Porque não há problema de errar, o problema é desistir, não é? Exatamente. Pelo menos é isto que se deve tentar incutir. Eu sei que é difícil para uma pessoa que é estressada e ansiosa, e atenção, eu falo por causa própria, que eu também sou assim, bastante estressada e bastante ansiosa, e não gosto nada quando erro, como é óbvio, não é? Mas faz parte, porque somos humanos, e o erro faz parte do crescimento e da evolução, não é? Exatamente. Faz parte do caminho, é o que eu lhes tento transmitir, não é? Portanto, não têm que ter medo de errar, é normal. Eu gostava de dizer outra coisa. Pesquisem José Pacheco, professor José Pacheco, o criador da Escola da Ponte. Depois foi para Lisboa, para o Brasil, e criou esse modelo da Escola da Ponte. Esse professor, que é mais ou menos da minha idade, professor primário, professor de primeiro ciclo, que viu que a escola não respondia a crianças com dificuldades, e estávamos a ensinar todos da mesma maneira, tudo por aqui, tudo assim. A massificação do ensino. E então, ele diz, já há várias publicações que diz a escola está errada, a escola está no modelo do século passado, com jovens de hoje, professores antigos, com modelo antigo, com modelo ultrapassado, a ensinar no século XXI. E o modelo que ele criou na Escola da Ponte, que eu conheço de perto porque a minha neta mais velha está lá a frequentar, não há esse teu sofrimento. Tu não tens que estar exposta perante os teus colegas a fracassar, ou a expor-te, ou a mostrar que não sabes aquilo. Tu és trabalhada para um programa naquela semana e dizes, eu comprometo-me a estudar esta parte de matemática, de inglês e tal. Quando estiveres preparada, tu vais provar à tua professora que já estás para passar para o nível seguinte. Portanto, eu acredito nesse professor, José Pacheco. Pesquisem. Muito bem, fica aqui esta recomendação também da Isabel. Nós estamos a 5 minutos do fim do programa, e eu quero ouvir a poesia que a Leonor trouxe, porque ela trouxe outro grande nome da poesia portuguesa. Exatamente, muito conhecida, o título Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades. E muito atual. Já para poder tocar no assunto que aqui se falou, portanto vou começar por ler o meu poema. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Muda-se o ser, muda-se a confiança. Tudo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo de esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria, e em mim converte em choro e doce canto.
E agora, este mudar-se cada dia. Outra mudança faz de mor espanto, que não se muda, já começou-ia. Suía. Obrigada por esta partilha também. Professor José Pinho, o que é que nos traz mais? Leu-nos um e eu gostava de ouvir outro. E tem aí poemas muito bons. Ok, eu poderei. Pois, mas eu não posso ler tudo, não é? E entre Eugênio de Andrade, entre Pablo Neruda e Torga, não sei o que é de escolher. Podemos já depois agendar um próximo programa, pode ser com estes Exatamente. jovens também, para discutirmos mais um pouco. Olha, gostaria muito de participar. Obrigado por esta oportunidade. Pronto, eu vou ler aqui talvez o do Eugênio, não é? Os amantes sem dinheiro. Boa. Tinham o rosto aberto a quem passava. Tinham lendas e mitos e frio no coração. Tinham jardins onde a lua passeava de mãos dadas com a água e um anjo de pedra por irmão. Tinham, como toda a gente, o milagre de cada dia escorrendo pelos telhados e olhos de ouro onde ardiam os sonhos mais tresmalhados. Tinham fome e sede como os bichos e silêncio à roda dos seus passos. Mas a cada gesto que faziam, um pássaro nascia dos seus dedos e, deslumbrado, penetrava nos espaços. Eugênio de Andrade. Obrigada por esta partilha maravilhosa também. Isabel, tu queres partilhar também connosco algum poema do João Luís Barreto Guimarães? Ou não? Querem ouvir? Eu acho que sim. Para ficar a ver... Eu não sei o que é que tu tens aí marcado. Eu tenho tantos, olha, 1 e 2 e 3. Escolhe lá um então, para podermos ouvir. Eu gosto deste. Da mosca. Boa. Uma mosca no voo LH1180. Uma mosca no avião. A mosca vai adorar Portugal. A barriga dos banqueiros, a careca dos caciques, a virilha dos vendidos. O aroma de executiva é quase meio sustento para os de classe económica. Que bom seria, leitor, se não fosse necessário escrever este poema. Se não fosse necessário perturbar-te a anomia, aí no sítio onde estás, no parapeito das pálpebras, indiferente a quase tudo. Porque um poema, leitor, exige de ti pensamento. E que fácil seria para ti um país sem pensamento. Abririas a boca de espanto, na boca entraria uma mosca de patas sujas. Estás a ver onde o autor quer chegar. Obrigada, Isabel, por essa partilha também. João Luís Barreto Guimarães, é maravilhoso, a sério, ele tem muitos poemas. De nada, de quase nada. Sim, não, são maravilhosos. Eu tinha ali José Luís Peixoto, que também é um extraordinário poeta, mas até porque estamos aqui com alguma juventude. Eu não sei se vocês conhecem a Cláudia R. Sampaio. É uma poeta nova, eu não sei se ela terá já 40 anos. Não conheço. Eu aprendo tanto. Ela além de... não, esta eu tenho trazido várias vezes aqui, a Cláudia, que é uma das minhas poetas favoritas. A Cláudia, além de poeta, ela também é artista plástica e ela tem problemas de saúde mental e através da arte dela também tenta combater muito a questão do estigma. Ela tem um projeto artístico que se chama Manicômio, depois vocês podem pesquisar, e é muito interessante a poesia dela, geralmente é muito em enxurrada e em turbilhão. Este não é tanto, até porque é mais curtinho, ela por norma tem assim uns textos maiores que são sublimes. Ela tem também aquele livro sobre as mulheres que eu já trouxe aqui várias vezes, porque ela também é uma acérrima defensora da igualdade de direitos e de género e do caminho que falta percorrer. Mas ela tem um poema que eu acho que faz algum sentido, até pela discussão que tivemos aqui. Acho que podemos rematar este programa assim. O poema diz isto: uma vez quiseram-me louca a arder, e eu ardi com a descrição de um fogo posto, porque a cura vai na mesma direção que a nossa febre. Ateei-me como um relâmpago inesperado à luz do dia, e eu parecia uma basílica em chamas, de altar posterior, a arder sozinha. Sempre me recusei a arder como os outros. Ardam-se mais à esquerda ou à direita, mais a vento de sul ou de norte, mas labaredem-se, sejam fogos que ardem. Porque pior que a desdita loucura
É toda a gente andar em brasa, mas ninguém chegar em incêndio. E no fim, são todos cinza. Eu acho maravilhoso este poema dela. Fala-nos um bocadinho, não é? De termos também que viver e de arder realmente, não é? Porque anda toda a gente em brasa, mas depois somos todos cinza, não é? Ou nem sequer chegamos a incêndio, ou seja, não chegamos a cumprir o nosso propósito aqui, ou não chegamos a cumprir os nossos sonhos. Eu acho maravilhoso. Por favor, pesquisem. Ela é muito boa. Vamos para notas finais. Muito rapidamente, o que é que fica por dizer, ou que mensagem é que gostavam de deixar aos ouvintes? Não sei quem é que quer começar. Agora vai ser, se calhar, a Leonor. Já que não foste a primeira das outras coisas agora, é só para trocarmos aqui um bocadinho as voltas. O que é que fica por dizer, Leonor? Acho que não fica por dizer nada. Queria mandar um abraço a todas as pessoas que estão-me a ver, principalmente a minha mãe, a minha tia, entre outras pessoas. Dá sempre para aprender um bocadinho aqui acerca das opiniões que ouvimos aqui, e passo a palavra para a próxima pessoa. Adorei a experiência, penso estar aqui outra vez e aguardo essa sugestão. Muito bem, eu já disse, podemos repetir este programa Incrível, novamente mais à frente, e também com o professor aqui, até para podermos conhecer outras palavras que ele vai inventar entretanto e que poderemos também dar a conhecer aos nossos ouvintes. Carolina. Bem, foi um prazer, é sempre um prazer. Obrigada. Estar aqui e ressaltar a importância de programas como este. Sim. Aliás, sinto que estarmos aqui hoje abriu Horizontes? pelo menos para mim, horizontes, portas. Eu fiquei a conhecer aqui coisas boas, coisas muito boas. Ainda que bem. eu vou chegar a casa e vou pesquisar, e tenho a certeza que vou gostar, se não de muitas, de algumas, mas ficas a conhecer, não é? Sim. E Tens razão. é importantíssimo promover a cultura desta forma, de outras, de todas. Sim, e o pensamento sim, também, de refletirmos aqui numa mesa aberta, não é? A poesia acaba por ser aqui a cola, não é? Mas acho que divergimos aqui bastante também dos temas. Até tive pena de não termos falado um bocadinho mais sobre o apagão, por exemplo, da maneira como é que vocês o viveram, não é? Porque foi também assim uma coisa difícil, mas poderá ficar depois para outra oportunidade. Espero que não venha mais nenhum apagão entretanto. É essencial termos... Isabel, pronto, mas é essencial termos... Vamos manter positividade. Acredito que se vier estejamos mais consciencializados, mais preparados também para isto, não é? Eu acho que sim. Exato. Atenção, eu cresci numa pequena aldeia em que os apagões eram dia sim, dia não. Ou bastava vir um mau tempo, ou um poste que a 3 km caía e a nossa casa ficava sem luz. E nós já estávamos habituados, então tínhamos um monte de velas e havia imensos jogos de tabuleiro, e eu adorava aqueles momentos. Porquê? Porque era sinal, e na altura já tínhamos televisão, se bem que eram... Pronto, não era a televisão com 1001 canais e Netflix e etc, e HBO e etc, mas eu lembro-me perfeitamente de serem dos momentos que eu mais gostava. Porque, ok, também tínhamos momentos que cada um ia ler o seu livro, porque nós sempre lemos muito em casa, mas depois havia aqueles momentos em que a família se juntava à mesa e estávamos só a conversar sobre coisas como estamos aqui, ou a jogar um jogo de tabuleiro, e eu acho isso maravilhoso. E acho que este programa é também um espaço de partilha, e costumo dizer que nós saímos sempre daqui a levitar assim uns centímetros acima do chão. Pelo menos eu sinto-me sempre assim, porque conheço sempre gente nova aqui, que trazem sempre poesia que eu não conheço, outras formas de pensar, e eu acho que isso faz sentido, faz mesmo muito sentido para mim. João, o que é que fica por dizer, ou o que é que gostarias de deixar enquanto mensagem? Acho que há sempre coisas que ficam por dizer, mas sobretudo eu faço das palavras da Carolina as minhas. A importância destes locais de partilha de cultura, o facto de se cultivar a cultura. Não podemos deixar a cultura morrer, e espaços como estes são sempre um pilar e uma base essencial para a magia que daqui surge. E foi um gosto, obrigado. Obrigada, João. A magia acontece aqui nos estúdios da Sintonia, à primeira quarta-feira de cada mês, sempre depois das 6 da tarde, com o Poesia Sem Fronteiras. Professor, o que é que fica por dizer, ou que mensagem gostava de deixar? Gostou desta partilha? Claro. Foi boa? Primeiro tenho que agradecer, não é? Depois há uma coisa que para mim é fundamental, que é a liberdade de pensar, não é? Tivemos aqui a ouvi-los, e por isso é que eu digo que para mim é muito importante, enquanto professor, passar a bola para o outro lado e ouvi-los. E hoje estivemos aqui num contexto completamente diferente,
embora eu também não tenha uma forma tão formal de trabalhar com eles, não é? Mas há sempre coisas para dizer e fico muito agradado de ouvir da parte deles que se abrem portas noutros sentidos, que se queixam de determinadas coisas que são negativas, que a forma como são condicionados, mas também tem o outro espaço em que se lhes dá a abertura, que se abrem janelas para eles pensarem, para se exprimirem, e isso para mim é fundamental. Muito bem. Obrigada, professor, pela presença, e já fica aqui o convite para uma próxima, e com a Maria Mar, que hoje excepcionalmente não conseguiu estar, mas estará na próxima. Isabel, a última palavra cabe-te a ti. A última palavra é dizer que sinto um profundo carinho e respeito por vocês. Vocês transmitem a esperança que o nosso país precisa, ou que o mundo precisa. A vossa capacidade de refletir, como disse o vosso professor, vocês fizeram reflexão sobre temas à vossa maneira, interpretados à vossa maneira, que me dá conforto, me dá esperança, e agradeço-vos muito por isso. Muito obrigada. Obrigada, Isabel. Obrigada a todos. Obrigada aos cinco. Aos cinco magníficos por este programa maravilhoso. O Poesia Sem Fronteiras termina por hoje. Regressa na primeira quarta-feira do próximo mês, neste caso junho. Da minha parte também é tudo por hoje. Estou de regresso amanhã, nos finais de tarde em sintonia. Boa tarde.